Obrigado pela presença de vocês, para estar participando de mais uma live da Tense. E o objetivo hoje é a gente falar sobre DataSUS e como que eu posso usar essa ferramenta de uma forma estratégica. E por que eu pensei sobre o DataSUS? Porque o DataSUS é uma ferramenta que ela já está disponível aí há muitos anos. Só que muitas pessoas não sabem nem que existe um DataSUS, ou aquelas que sabem, ela não sabe como é que funciona, como é que eu vou buscar essas informações. Alguns até que sabem, já tentaram mexer, mas é uma ferramenta que tem, né, as suas particularidades. E para isso, me deparando aí com vários treinamentos que a Tense fez ao longo dos últimos anos, eu observava muito nos meus treinamentos que existia uma deficiência muito grande das equipes. Então, eu pegava, às vezes, só uma pessoa da equipe que sabia mexer no DataSource. E eu cheguei, inclusive, na época, a falar, ó, gente, vocês têm que, né, trazer esse conhecimento para toda a equipe, porque senão você começa a perder muita oportunidade. E aí, para isso, né, eu convidei, né, o Herbert Melo Júnior, para ele poder estar compartilhando um pouco da experiência dele conosco sobre o DataSUS, qual que é o diferencial que isso daí trouxe para ele, né, com relação ao seu trabalho, e também como que vocês vão poder, conhecendo adequadamente essa ferramenta, usar ela estrategicamente, que vai trazer resultados para o seu negócio. Então, Herbert, eu queria, antes de tudo, te agradecer pela sua disponibilidade de estar participando dessa live, pela gentileza de ceder esse horário agora à noite, e vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal poder te conhecer. Pronto, eu que agradeço a oportunidade. Bom, sou Herbert, né, como o doutor disse, eu tenho 46 anos e esse ano eu completo 23 anos de indústria farmacêutica. Então, trabalhei aí em várias unidades, várias linhas de negócio e já tem aproximadamente aí um período que eu trabalho com linhas mais específicas, né? Então, isso fez com que eu pudesse buscar um pouco mais de informação e querer aprender um pouco mais. Alguns que me conhecem sabem que eu sou um perfil analítico, eu dependo de números para poder me movimentar, eu dependo de estratégias e eu sempre tento buscar o máximo de informação que eu posso. Então é um dos motivos aqui também de estar conversando com vocês, de tentar ajudar vocês aí, explicar um pouquinho como que isso funciona, como que eu posso a gente pode abrir um pouquinho já o leque para entender a importância dessa ferramenta para o dia a dia. Muito legal, Herbert. E você trouxe uma coisa já na sua conversa, porque várias bases de dados, qualquer tipo de base de dados, você pode ter o acesso àquilo ali, mas é como que você utiliza aquilo. Isso aí. Então, é só explorando um pouquinho mais além, que a gente pode falar até das auditorias de mercado. Uhum. A auditoria de mercado, ela é para ser usada estrategicamente. Só que muitas vezes a pessoa usa aquilo ali só para ver se está batendo cota, né? E não é, não é. Também serve, né? E é Sim. importante estar batendo cota, pegar prêmio, é importante. Mas você tem que olhar estrategicamente, né, aquilo ali. Uhum. Então, assim, e quando você vai olhar a questão do DataSUS também, ele tem um bocado de informação, mas é como que eu uso aquilo ali e analiso aquelas informações para trazer para uma perspectiva estratégica. E aí, queria que você já começasse falando para a gente o que é o DataSUS, como é que esse negócio surgiu, né, para que ele serve? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, o DataSUS é uma ferramenta que ela foi desenvolvida em 1991, logo quando foi fundado, né, a Funasa, né, que é a Fundação Nacional de Saúde. Eles desenvolveram essa ferramenta. Com que objetivo? O objetivo é tentar compilar, né, coletar o máximo de informações possíveis, né, que a gente tem dentro do que acontece no serviço público e disseminar essa informação. Então, é uma forma de pensar em quê? É uma forma de pensar em gerar as políticas públicas. Né? O objetivo deles foi exatamente entender tudo que acontece dentro dos estados e fazer com que esse desenho, né, essa informação fique mais fácil para que eles pudessem trabalhar. E essa informação, ao mesmo tempo, ela é divulgada,
devido, né, que a gente tem, não só pela lei da transparência ultimamente, né, mas sim para que essa informação seja aberta a todos, para que todos possam entender. Quando foi em 2008, eles fizeram uma pequena alteração na base de dados. Então, hoje a gente tem dois tipos de pesquisa. A gente tem uma pesquisa antes de 2008 e uma pesquisa pós 2008. Mas é uma ferramenta que está aberta aí hoje para que todos possam conhecer e entender, além do que o governo já utiliza, né, o nosso governo federal já utiliza, e a gente também pode aproveitar essas informações. Legal. E aí me traz uma coisa aqui que você já falou, mas só para o pessoal saber. O DataSUS, ele é específico do mercado público, né? Isso, exatamente. A ideia do DataSUS é focado nisso, tudo o que acontece dentro do mercado público. Ele é usado, quando a gente fala em DataSUS, é uma coisa muito ampla, porque a gente não fala isso somente em um tipo de pesquisa tão específico, né? Qualquer tipo de informação que acontece dentro tanto de órtese e prótese, materiais, tudo isso está envolvido. Então, é uma coisa bem ampla, mas focado sempre no mercado público. Não, perfeito. E quando é que você começou aí a se interessar mais pelo DataSUS e trazer isso aí para o seu trabalho do dia a dia? Bom, quando foi em 2017, eu fiz um trabalho para a ABV, foi quando eu comecei a entender um pouquinho dessa questão do mercado de alto custo. E lá eu conheci a ferramenta, mas eu conheci a ferramenta muito focada no que eles recebiam, compilavam e nos entregavam. Só que isso daí, quando a gente depende, né, da indústria, a gente sabe que muitas vezes essas informações são compradas e são compiladas, elas acabam tendo um delay muito grande. Então, quando eu vou montar uma estratégia, eu tenho um período de 4 meses, de 5 meses do período que a gente recebe essa informação. Hoje já avançou bastante, os delays já são menores. E eu comecei a buscar, eu queria uma informação mais atual, né? Então, foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a estudar um pouquinho e vim de lá para cá, estudando e aprendendo, tentando conhecer cada vez mais essa ferramenta. Não, excelente. E aí, quando a gente vai pensar, você já falou um pouquinho ali, mas quais são as informações que eu consigo estar extraindo do DataSUS? Bom, no DataSUS a gente tem, como eu falei, né, são várias pesquisas hoje, tem muita coisa envolvida, né? Nós temos uma base hoje envolvida com relação a todas as empresas, a todos os hospitais que estão cadastrados dentro do Sistema Único de Saúde, então essas informações estão lá. E conseguimos fazer voltado, vamos pensar no que é voltado para a indústria farmacêutica em si. São dois pontos que eu considero dois pontos principais. Tudo o que acontece dentro do âmbito hospitalar e dentro do âmbito ambulatorial. Então, esses dois pontos, eu acho que são os pontos mais focados com relação à estratégia, quando a gente pensa no DataSUS estratégico, porque a gente consegue entender dentro de um hospital tudo o que acontece dentro do hospital com relação à utilização de materiais, ao custo que é feito, até mesmo dentro de uma gestão hospitalar. E dentro da gestão ambulatorial, a gente consegue entender também tudo o que é utilizado baseado também em medicamentos. Então, é o custo que é utilizado para dentro de uma regional de saúde, dentro de um estado, como que esse estado utiliza, como ele está controlando, como ele está fazendo a sua política para aquele uso de medicamentos. Então, eu acho que esses são os dois pontos principais: é entender o que acontece dentro da conta e entender o que essa conta está utilizando, também voltado não só a materiais, mas também voltado dentro do estado, o que está sendo utilizado de medicamentos. E essa questão que você trouxe é importante, porque quando a gente vai olhar tanto o ambiente público quanto o ambiente quanto o ambiente hospitalar e o ambiente ambulatorial, você tem dois sistemas que são distintos, né? Você tem o SIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais, e tem o SH, que é o Sistema de Informações Hospitalares. Então, são coisas Perfeito. que acabam andando ali em paralelo, e também a própria questão do financiamento hospitalar, e também o Uhum. financiamento que vai estar envolvendo ali esse ambiente ambulatorial. Então, Perfeito. isso também é legal. E questões de dados epidemiológicos? Isso é possível buscar esse tipo de informação? Sim, 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 também. Existem também outros tipos de pesquisa, né, além dessas pesquisas hospitalares e ambulatoriais, existem também pesquisa com relação à morbidade, né, com relação à vacinação,
Então, existe um fluxo de informação muito grande. Eu falo com algumas pessoas que eu sento, que eu tento mostrar, que eu apresento um pouco essa ferramenta, eu falo: você nunca vai deixar de estudar o DataSUS, porque todos os dias, quando você mexe, você começa a controlar, você começa a aprender um pouco mais. O nível de pesquisa, ele fica tão pesquisa avançada que você consegue entender a média de idade que está fazendo um tipo de cirurgia que está fazendo, né, que está acontecendo dentro dos hospitais. Então, assim, todas aquelas informações que são utilizadas para o cadastro do SUS, sim, daquele paciente, a gente consegue aproveitar para poder fazer um nível de pesquisa. É, isso aí é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho alguns clientes meus que atuam no mercado público e muitas vezes eles tentam trazer uma proposta de valor para o gestor público para tentar incorporar aquela tecnologia, quer seja no estado, quer seja no município, e muito com uma visão, né, quando a gente vai olhar aí a questão da descentralização, olhando para estados e municípios, Sim. e que é falar, vem cá, mas o meu produto vai reduzir o seu custo, né? Ou vai reduzir a mortalidade. Então, ter esses dados epidemiológicos é essencial, de você saber, vem cá, mas qual que é a mortalidade dessa doença no município quando comparado a algum outro município? Uhum. Quando a gente vai falar, vem cá, qual que é o tempo? Outra coisa que é interessante, né, que você pode olhar ali, a taxa de internação relacionada àquela doença, Isso o aí. tempo que o paciente fica internado, que é uma coisa Uhum. importante, o custo da internação por aquela doença, porque você pode ter, por exemplo, no município, o custo da internação é diferente de outro município, você pode fazer esse tipo de comparação. E esse Perfeito. dado, Herbert, para mim, ele é muito importante pelo seguinte, porque quando você vai olhar o gestor público, o gestor que está numa secretaria de saúde, quer seja estadual, quer seja municipal, essa pessoa, de uma forma geral, ele está olhando todas as doenças. Isso. Muitas vezes ele não consegue ir no detalhe de uma doença específica que você quer falar para ele. Então, quando você consegue extrair esses dados do DataSUS e para mostrar que, às vezes, ele está tendo um problema que ele não está nem enxergando, né? Fala, ó, você tem um problema aqui, ó. A sua mortalidade está maior que um outro município. Né? A sua mortalidade nesse estado está maior do que o outro estado. O tempo de internação dos pacientes aqui está sendo maior. É, e aí você começa a mostrar para ele, ó, você tem um problema que você não está Sim. enxergando, tá? E muitas vezes você pode trazer uma proposta de valor que pode ser uma solução de uma tecnologia que pode resolver o problema que ele está tendo. É. Então, Eu, é, col- eu coloco até um outro ponto também, doutor, porque assim, dentro dos hospitais públicos, muitas vezes a gestão hospitalar, eles, né, porque hoje tudo é trabalhado, né, quando ele abre, né, como a gente estava falando, né, a questão da internação hospitalar, tudo é baseado em códigos. Então, hum, se o hospital deixa de fazer qualquer tipo de lançamento, o hospital deixa de receber. yeah, Então, isso é uma coisa que a gente na gestão de contas, fazendo um trabalho na gestão de contas, você muito próximo dentro dos chefes de serviço, você acaba conseguindo ajudá-los nesse ajuste da gestão hospitalar, yeah. se ele está fazendo isso de uma forma correta, né? Então, é uma informação que também a gente compõe ainda no trabalho do dia a dia. Com certeza, isso aí é essencial, né? Porque Uhum. para ter o repasse de recursos, você vai ter que estar jogando isso lá no sistema para mostrar que aquilo ali foi feito, né? Exatamente. Então, assim, é bem interessante. E quando a gente vai olhar, por exemplo, com relação às áreas terapêuticas, e aí pensando aqui na indústria farmacêutica, quais que são as Sim. áreas terapêuticas que podem estar se beneficiando de usar essa plataforma do DataSource? Hoje eu considero que praticamente todas as áreas conseguem aproveitar. O nível de pesquisa dentro da ferramenta é um nível de pesquisa que a gente consegue buscar por CID de doença. Então, nós conseguimos abranger aí muitas delas. Lógico que quem acaba trabalhando, né, com um pouco mais com essa questão de produtos de alto custo, produtos de LME dependente, a gente tem uma informação que acaba que fica um pouco mais fácil de pesquisa e você consegue tentar linkar mais. Mas se eu fosse pensar hoje em uma patologia específica, eu falo que todas elas, todas as patologias que estão envolvidas dentro, né, dentro da assistência farmacêutica, né, dentro do que está voltado para essa questão de ferramental de informação SUS, todas elas podem aproveitar muito bem essa informação. É muito legal. Então, assim, se a gente for trazer até para uma característica da própria Tende, que a gente é muito focado aí no mercado de especialidades. Então, Sim,
Quem entrou nesse mercado, né, Herbert, então, imuno, doenças raras, oncologia, Perfeito. hemato, o pessoal do hospitalar, né, como a gente já falou, também pode estar se beneficiando. Outra coisa que é muito interessante, né, do DataSUS são dados, inclusive, de hemodiálise, né, que você consegue buscar esse tipo de informação. Então, por exemplo, se você trabalha com um produto que ele tem uma proposta de, por exemplo, diminuir a perda da função renal de um paciente, você pode olhar esse dado lá, né? Como é que está a taxa de hemodiálise de um município, de um estado, Sim, olhar o custo da hemodiálise, né? Que é um custo alto. A hemodiálise é um exatamente. custo alto, então você pode trazer esse tipo de informação que é muito importante. E aí, Herbert, só para pegar um ponto que você falou, e que, para mim, eu acho que isso é muito importante, e isso é uma coisa que muitas vezes diferencia um profissional do outro, Uhum, que é o seguinte: muitas vezes a gente espera que a empresa vai dar todas as informações que a gente precisa para trabalhar. isso E aí. assim, pessoal, eu posso falar isso para vocês com muita propriedade. Por mais legal que a sua empresa seja, por mais investimento que ela faça para buscar base de dados, relatórios e tudo mais, a sua empresa nunca vai dar tudo que você precisa. E tem coisas que às vezes você vai ter que correr atrás, para você conseguir acelerar a sua performance, melhorar os seus resultados. Então, para Uhum, mim, a questão do DataSUS, para quem atua no mercado público, é uma ferramenta que quem domina, ele consegue sair na frente, né? sim. Porque se você for olhar, é uma informação que normalmente as empresas não trazem essa informação, né? Uhum, Ou traz ali, né, com né, determinados filtros específicos, ou que talvez não sejam todos os filtros que você precisa, sim. e várias outras que a grande maioria nem tem essa informação, nem tem essa informação, Perfeito. né? Então acho que isso daí é uma coisa interessante, né, Herbert? Perfeito. Eu acho que esse ponto é um ponto principal, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que a gente não consegue sair, a gente pensando na indústria farmacêutica, você não consegue criar uma estratégia se você não tem a informação. Né? Então, informação é o principal. E a gente tendo um nível de ferramenta grátis, né, liberada, né, e a gente não conhecer essa informação, né, a gente não saber que a gente tem isso e como levantar essa informação, então a gente não precisa de depender né, da indústria com relação a isso. Dá para a gente criar uma estratégia, dá para a gente buscar a informação e a partir daí não sair naquela batendo porta a porta. Você já tem um caminho para onde seguir, já tem para onde ir. É exatamente isso, né? Então, só que tem o outro lado também, né? Que Dá trabalho. dá trabalho. E aí, muitas vezes a gente não quer ter trabalho, né? Mas Uhum, quando você não quer ter trabalho, você tem que ter clareza que você vai estar perdendo talvez algumas oportunidades, né? exatamente. Eu acho que essa é uma questão interessante. O pessoal está falando aqui que comparou dados de morbidade ano contra ano em doença de Hodgkin, por exemplo, Sim. e aí falou que percebeu uma diminuição importante em novos diagnósticos de 2021 para 2022, né? Aí está perguntando, será que todos os dados de 2022 não foram imputados à plataforma ainda? Você É, tentar dizer. acontecem alguns atrasos de né, imputação de informação, mas ele não tem um atraso tão longo assim, né? O que acontece de atraso é assim, alguma informação que ela não é enviada num tempo hábil pelo Estado, mas ela acontece num delay aí que a gente pega aí de 4 meses no máximo. Eu não cheguei a ver nenhuma né, falta de informação por um período maior do que esse. É. O que aconteceu também, né? Também aqui que eu vou trazer, pessoal, só uma hipótese, mas isso aí aconteceu bastante na área da oncologia, na área de hematologia durante o período da pandemia, é que esses pacientes, de fato, né, eles não estavam buscando serviços por causa né, de Uhum, lockdown e tudo mais, e houve uma diminuição grande ali de diagnósticos. sim, Então, isso aí pode ser uma possibilidade, tá? Houve queda também. de diagnóstico, não é porque você está tendo menos doença, porque os pacientes não estão indo lá para ser diagnosticado. Sim, Então, isso é uma coisa que pode ter acontecido também. perfeito. Teve até uma situação, né, de aumento de infarto agudo no miocárdio de pacientes em casa, porque ele não estava indo para o hospital, ele morria em casa. Então, isso Exatamente. é uma possibilidade. E teve uma questão aqui falando sobre o SIGTAP. Sim, Vamos aproveitar e falar um pouquinho de SIGTAP, porque já sim. botaram esse termo aqui. Explica para a gente o que é o SIGTAP, por favor.
Bom, o SIGTAP, ele é uma tabela que ele faz um gerenciamento, e são todos os procedimentos, medicamentos, órteses e próteses materiais. O que ele faz nessa tabela? Na verdade, a ideia que a gente tem de utilizar o SIGTAP é de pesquisar e entender como que é financiado este né, um medicamento, ou então até mesmo a questão de um procedimento hospitalar. Então, eu quero saber o valor de uma esterectomia, por exemplo. Então lá vocês conseguem descobrir quanto que o hospital recebe por uma esterectomia, quanto que um médico recebe pela esterectomia. Quando eu jogo algum medicamento, eu consigo entender por esse medicamento como que esse medicamento é pago. Se esse medicamento é pago via APAC, né, que é a autorização do pagamento dos medicamentos de alta complexidade. Então, qual que é o valor, que é um valor repassado do Ministério da Saúde com relação aos estados, dependendo de como é o financiamento desse medicamento. Então, lá a gente consegue puxar muita informação. Como que é utilizado, nível de se é internação ou não, tempo de internação mínimo, máximo, é uma ferramenta também que eu considero muito importante para você poder entender muito bem o seu negócio. Ela é um É, ponto, eu acho que crucial também, porque ela te ajuda mesmo a gerenciar essa tabela, que é a tabela de valores relativas do SUS. isso aí, pessoal, quem atua no mercado público e não conhece o SIGTAP também está perdendo oportunidades. Então, SIGTAP é esse sistema de gestão de tabelas, procedimentos, órteses e próteses materiais especiais do SUS. O SIGTAP, o que ele faz? Ele vai refletir a chamada tabela SUS, porque Isso você aí. tem a tabela SUS e ela vai ser o quê? Ela vai ser espelhada dentro desse sistema que se chama SIGTAP. Então, assim, tudo que é pago no SUS, qualquer coisa, ela vai estar nessa tabela. Então, vai ter lá honorários médicos, vai ter valor de Uhum. cirurgia, valor de internação, valor de medicamentos, valores das APACs de oncologia, de hematologia, vai estar lá, que é a PAC de químio, que é a PAC de radioterapia. Isso aí. Vai ter também, por exemplo, uma coisa que é interessante, quando a gente fala dos produtos do componente especializado e Especializado. de compra centralizada, que está no grupo de financiamento A, que é compra centralizada pelo Ministério da Saúde, que você tem um conceito da PAC zerada, né? Isso. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, pessoal, para vocês conhecerem, para vocês estarem navegando, tá? E quem faz a gestão do SIGTAP é uma das secretarias do Ministério da Saúde, a SAIS, Secretaria de Atenção Especializada na Saúde. Isso Então, aí. por exemplo, quando é incorporada uma tecnologia em saúde no SUS, o que acontece? Essa tecnologia foi incorporada, aí tem toda a questão lá de negociação do preço dessa tecnologia. Quando define o preço, você tem que definir, tem que colocar na tabela SUS o preço daquela tecnologia. E aí isso vai acontecer na SAIS e a SAIS depois vai jogar para esse sistema chamado o sistema SIGTAP. E é legal até mesmo esse exemplo que você deu, quando existe alguma atualização do PCDT, né, do Protocolo Clínico de Diretriz de Tratamento. Lá a gente fica sabendo se ele está ativo ou não. Né? Então, através do SIGTAP, que a gente consegue ver se ele já foi realmente colocado em uso. Né? Para ter uma ideia, hoje são mais de 4.600 procedimentos que estão dentro da tabela. Né? Então, é um número muito grande, dá para a gente fazer uma pesquisa bem interessante. É bem interessante. O SIGTAP é bem legal, tá, pessoal? Mas também não é uma ferramenta super amistosa, né? Assim, é uma plataforma que, não, vou chegar lá e não vai ser fácil, não, né? Então, assim, por isso você tem que entender aqui os caminhos. Isso aí. Então, o pessoal está fazendo uma pergunta aqui, eu vou deixar para você responder. Certo. Definição dos valores de SIGTAP depende de cada estado? Olha, não, porque esse valor é o valor. SIGTAP é o valor da tabela SUS. É uma tabela unificada. A negociação que é feita no Estado é uma outra negociação. É aquilo que o doutor estava comentando a respeito de financiamento. A gente tem as classificações do financiamento. O financiamento com o produto 1A, como ele deu o exemplo, é um produto de compra centralizada. Nós temos o exemplo do produto 1B. Produto 1B, o que seria? O Estado faz a negociação, o Estado compra, o Estado é responsável pela distribuição, mas a verba vem do governo federal. Então, o Estado, o preço que o Estado está pagando é a negociação do Estado, mas o que ele recebe é uma tabela única, que é a tabela que vem do SUS e a tabela do SIGTAP. Yeah. Esse ponto é importante, tá, pessoal? Porque o SIGTAP é uma tabela única e que é aplicável para todos os estados, tá? Isso Todos os aí. estados e todos os municípios. Então, todos os entes federativos vão estar
ligados ao mesmo valor da tabela, né, do SUS, que vai estar refletido no sistema, no que é o SIGTAP. E aí, Perfeito. esse exemplo que o Herbert falou que é interessante, porque quando você pega um produto do grupo 1B de financiamento, que tudo que está no grupo 1 de financiamento é o quê? Financiamento do governo federal. Tá? Vai ser feito o financiamento do Ministério da Saúde. O grupo 1A é compra centralizada, o próprio Ministério da Saúde compra, distribui para os estados, que vai distribuir para os municípios. E o grupo 1B, qual que é a característica? O estado compra e, posteriormente, vai ter repasse desse recurso para o estado, através de uma transferência de recurso fundo a fundo. Fundo Nacional de Saúde por FUNDES, que é o Fundo Estadual de Perfeito. Saúde. E aí, isso aqui é uma coisa interessante, porque o que acontece? Lá no SIGTAP vai ter o valor, por exemplo, de um medicamento, que vai ser R$ 4.000, que o governo federal vai repassar para o Estado R$ 4.000. Só que os 27 unidades federativas, ela vai ter contratos de compra completamente individualizados. E cada uma dessas unidades federativas, elas podem negociar o preço desse medicamento. Então, por exemplo, se o repasse do Ministério da Saúde vai ser R$ 4.000, se eu conseguir comprar por 3.000, sabe o que significa? Eu vou ter um saving, né? Vou ter Uhum. um saving, porque eu estou comprando por 3 e vou receber 4. Né? E eu vou Isso aí. ficar com essa gordura para mim. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é interessante, né, nessa questão do repasse de recursos de governo federal para os estados, porque às vezes o estado pega essa gordurinha aí para ele, né, através de negociação que ele vai fazer com o fornecedor dessa tecnologia que vai ser utilizada. Né? Isso. E hoje os estados estão tentando se fortalecer para poder fazer esse tipo de negociação, que estão começando a ganhar força os consórcios, né? Yeah. Então juntam-se alguns estados e tentam fazer uma compra com volume maior exatamente para poder negociar e ganhar no preço com relação para conseguir um saving aí no final deste período. Inclusive, os consórcios de saúde são coisas até bem antigas, né? Se você vai pegar. Exato, exatamente. Principalmente quando eram os consórcios de municípios, principalmente, você tem um Isso, consórcio que é muito conhecido, como o Consórcio Paraná Saúde, isso aí. que existe desde 1989, então ele compra ali, principalmente medicamentos de componente básico da assistência farmacêutica, né? Uhum. Então, é bem isso. Então, me fazendo uma pergunta aqui sobre KINES, né? Você tem alguma coisa para falar sobre o KINES aí para o pessoal? O que é o Isso, KINES? o KINES, na verdade, ele é um componente, né, que faz parte também do grupo do DataSUS. É uma ferramenta que eu considero ela muito importante se a gente for pensar em entender e conhecer as contas que nós temos, né? Porque o KINES, ele é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, assim, nele você tem os hospitais, como são os hospitais, quem atende nos hospitais, quais as especialidades que estão nos hospitais. E é uma informação muito importante, porque ela compõe, como a gente disse na questão dos medicamentos que são utilizados, né, LME dependentes, é uma informação necessária para o preenchimento do LME. Então, é uma informação que ela tem que estar muito correta. Então, lá é um jeito que a gente tem, uma ferramenta que a gente tem para poder também trazer outras informações. Então, ela compõe também esse grupo de ferramentas aí também do DataSUS. É. O KINES, só para complementar aqui, o KINES também, quem faz gestão de contas, é essencial, Também. né, porque ele traz uma série de informações da estrutura, então vai Isso falar aí. quais são os serviços que estão disponíveis, qual que é o equipamento, vai falar, tem tomografia, tem ressonância, quantas bombas Isso aí. difusoras tem, né, se tem equipamento de hemodinâmica, qual que são os profissionais que estão atrelados a essa conta. Isso. Eu já fiz gestão de KINES já, quando eu trabalhava, dá trabalho, né? Porque o KINES, teoricamente, você tem que atualizar aquela base mensalmente. Você tem que mandar informações para o Ministério da Saúde para atualizar. E aí o KINES tem uma característica, pessoal, que é interessante, porque o KINES ele aborda também instituições privadas. Ele Sim, não é só restrito a instituições públicas, tá? Então, você vai ter dados de hospital privado, de uma clínica, de consultório, você vai ter lá. E os produtos perfeito. que são LME dependente, que é o laudo de medicamentos especializados, são os produtos do componente especializado da assistência farmacêutica, que depende desse laudo, que é um formulário de preenchimento. Né? Um dos primeiros campos de preenchimento é o quê? O CNES, Que é nessa. porque tem que ter o número do CNES daquela instituição que o médico que está solicitando está vinculado. Né? Então, às vezes o médico não sabe o número do CNES dele, quem que tem que trazer essa informação? O consultor.
Ó, Isso doutor, aí, pô, não sei, ó, doutor, vou pegar o Kinés aqui e vou te dar aqui para você preencher, né? Então, é bem nesse caminho. perfeito. Ah, e vamos trazer aqui um pouquinho, né, quando a gente vai falar da sua utilização do DataSUS. Uhum. Qual foi o ganho que você viu na prática quando você começou a olhar o DataSUS de uma forma mais analítica, e mais estratégica? Para mim, eu falo que foi uma virada de chave grande, porque eu comecei a primeira coisa, né, quando a gente trabalha com medicamento de alto custo, você tem estilos de contas para você poder trabalhar, então você tem que partir para uma pesquisa aprofundada conta a conta. Só que a partir do momento que eu puxava um dado que era um dado muito superficial, eu estava vendo que eu estava começando a entrar em algumas contas, principalmente para quem trabalha numa área geográfica muito grande, você começa a trabalhar e vamos dizer, não é nem perder o tempo, mas assim, utilizar um tempo para as contas que não eram aquelas contas principais. A partir do momento que eu comecei a incorporar a utilização do DataSUS para o meu trabalho, ele ficou muito mais assertivo. Então eu estava indo nas contas certas, buscando exatamente o que eu precisava. Então, um filtro que você partia de um mundo, vou dar um exemplo para você de quando eu comecei, que eu comecei na nefrologia, fazendo esse trabalho. Quantos centros de hemodiálise que nós temos? Eu trabalhava numa região que eu fazia Minas Gerais inteiro praticamente. 853 municípios, 358 centros de diálise. Não adiantava trabalhar em todos. Então a gente começa a guiar e começa a trabalhar dentro do perfil, dentro do que realmente está envolvido, está ligado diretamente no seu negócio. Para mim foi uma virada de chave muito grande por isso. Comecei a trabalhar diretamente na conta certa, com as informações daquela conta em mãos e sempre só fazendo as atualizações no trabalho presencial. É, eu acho que essa questão que você trouxe, então vamos considerar que você tem lá um painel de contas, Sim, né? E aí o que que acontece? Cada conta ela tem um potencial completamente diferente. isso aí. Então, eu falo bastante isso quando faço meus treinamentos, porque o que acontece? Quando a gente vai olhar, né, o custo de um colaborador da indústria farmacêutica, né, o seu tempo por minuto, por hora, é um custo muito alto. Uhum, Então, o que que eu tenho que fazer? E aí, pensando muito no conceito do retorno sobre investimento, né? isso. O ideal é você estar alocado nas contas que vão trazer muito retorno. Então, se você não consegue, por exemplo, fazer uma boa segmentação das suas contas, você começa. E aí eu vou falar que, para mim, você está perdendo tempo, literalmente, e está deixando de Uhum, fazer negócios. sim. Né? Então, assim, a questão de segmentação de painel de contas, para mim, é super importante. Você tem que olhar o potencial dessas contas, olhar o esforço que você precisa fazer, né? Uhum, Depurar o painel até saber quais contas que você vai tirar fora, que são contas que não faz sentido você estar visitando, que você está perdendo tempo. E esse tempo que você está perdendo, você poderia estar alocando em contas que têm maior potencial, que se você botasse mais tempo, mais energia, mais esforço ali, você conseguiria melhores resultados. Então, perfeito. né? E também outra coisa que é fundamental, pessoal, quando a gente fala de gerenciamento de contas, de segmentação do seu painel, é que o seu painel ele é um organismo vivo, Isso né? aí. Um organismo vivo. Você tem que revisitar o seu painel de tempos em tempos. Por quê? Porque dependendo do momento, aquela conta ela pode perder o potencial por alguma coisa Uhum, que aconteceu. Ah, ele tinha um modelo de financiamento, perdeu o modelo de financiamento, ou o sim, principal stakeholder, que era o cara que era um decisor naquela conta, ele se aposentou, né, que isso acontece, né, nas sim. organizações públicas, a pessoa às vezes se aposenta, Uhum. né? Ou entrou de licença, né? Que ela pode pedir uma licença prêmio e você perdeu o potencial na conta por causa que um stakeholder importante ele saiu, né? Então, mas esse exemplo seu é muito importante, né? Você olhar e conseguir ver o potencial das suas contas para você poder alocar o seu tempo e os Isso seus aí, esforços corretamente. perfeito. E vamos pegar aqui uma coisa que você falou ali no começo, mas do ponto de vista de histórico, se eu quiser, por exemplo, analisar uma determinada situação no DataSUS, eu tenho dados desde quando lá disponíveis? Os dados estão disponíveis de 1992 a 2007 dentro de uma base de dados e de 2008 para cá. Então, assim, porque são duas bases de dados que estão separadas dentro do sistema, mas
olha o tamanho que a gente tem de análise, né? De 1992 agora. E essa base de dados é uma base de dados que ela é atualizada mensalmente, e ela tem um pequeno delay, ela tem um delay aí de 2 meses, que é exatamente o período que eles têm para poder fazer essa coleta, fazer toda essa tabulação para poder disponibilizar a informação. E sempre ela tem uma atualização baseada ali lá entre o dia 8 e o dia 15 de cada mês, ele está fazendo a atualização. Nesse agora mesmo, a de janeiro de 23 ainda não saiu, mas a gente vai acompanhando. Isso é um trabalho que é feito no dia a dia. Todo dia você entra lá e vai procurando. Ó, já atualizou? Se já atualizou, você já consegue fazer esse trabalho, mas a gente tem um período muito grande para poder ver tudo o que aconteceu nesse mercado de lá para cá. Não, é impressionante, né? Porque realmente você tem um lastro que você consegue buscar um bocado de informação, né? E às vezes, né, quando você, por exemplo, que eu acho que é uma coisa interessante e às vezes as pessoas não fazem, é que você, por exemplo, você teve uma estratégia num determinado município, no estado, que você levou uma proposta de valor que seu produto poderia melhorar algum tipo de desfecho. Uhum. Aí você conseguiu, o cara botou lá o produto na Remume ou na RESME, Relação Estadual de Medicamentos, ou uma Relação Municipal de Medicamentos. Esse produto ele não está incorporado no SUS em nível federal, mas ele está disponível no estado ou no município. Aí você foi Sim, lá, conseguiu convencer, o meu produto vai conseguir diminuir, né, pacientes que estão indo para hemodiálise, ou vai diminuir o tempo de internação, ou vai diminuir a mortalidade. Você pode, posteriormente, depois que o produto começa a ser utilizado, começar a avaliar se esses dados, de fato, se o seu produto trouxe de fato resultado para aquele sim, município, para aquele estado. Né? Porque aí você vai pegar, a partir do momento que houve a incorporação, a utilização, e vai olhar para trás como é que eram esses resultados. isso aí. Isso daqui é uma coisa legal, porque quem tomou a decisão, você vai levar esse dado, ó, fala, ó, olha o que aconteceu aqui, né, nesse Uhum. município, depois que a gente começou a usar esse produto. E que, inclusive, essas situações, né, Herbert, pode virar um case de sucesso para Perfeito. outras incorporações em outros municípios, em outros estados, e às vezes servir como um case para, às vezes, até vir uma forma de um pleito de submissão para a Conitec, né, de Perfeito. falar, ó. Então, pessoal, só para vocês verem como é que a utilização do DataSUS, ele pode ter uma questão muito estratégica, inclusive numa estratégia que o pessoal chama de pressão de baixo para cima, né? Uhum. Uma pressão de uma incorporação, uma tecnologia que sai de um município, de um estado, para poder chegar em nível federal, né? Sim, é porque o nível de informação é tão rico, foi esse exemplo que o senhor citou, a questão até de geração de protocolos municipais e estaduais, você tem um grande, né, uma responsabilidade muito grande e consegue, com esse nível de informação, ajudar bastante o município, ajudar também o estado com isso. Exatamente. Né? E aí, Herbert, a gente só está falando coisa boa do DataSUS, o DataSUS é bom demais, é maravilhoso, mas agora vamos falar, né, o que pega no DataSUS. Por que poucas pessoas usam o DataSUS? Eu acho que a questão de utilizar é pela pessoa realmente não conhecer. Eu acho que não saber que a gente tem esse nível de informação hoje disponível. Uma eu vejo pelo exemplo, como o senhor citou a respeito da gente de alguns estarem acostumados a receber isso da própria indústria já tabulado, né, e outros eu acho mesmo porque realmente não conhecem, acho que não sabem que tem essa ferramenta disponível, né. Eu mesmo fui como eu disse, a ferramenta ela foi desenvolvida em 1991, fui conhecer a ferramenta em 2017, e mesmo já trabalhando na indústria há 20 anos. Então, eu acho que é a mesma questão de a gente, entender que a gente tem essa ferramenta, é conhecer mesmo, saber que ela existe e ter eu acho que, assim, ela depende muito de cada um, porque é uma ferramenta que você tem que mexer todos os dias. Como eu falei, a cada dia que eu mexo eu aprendo mais. É, Então isso daí é um ponto também muito, muito importante, tem que mexer nela todos os dias. é. E também tem uma coisa que, para mim, até escreveram aqui, né, mas que não é uma ferramenta amistosa. Então, Isso, assim, né, ela não é uma ferramenta intuitiva. Eu vou chegar lá, vou fazer minhas pesquisas de uma forma isso fácil. aí. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
É porque alguns campos, são alguns campos que nós não estamos acostumados, né? Quem já tem alguma experiência na parte de informática, na parte de banco de dados, já começa a entender e ler um pouquinho mais. Mas é porque a ferramenta, você tem que fazer uma ligação de vários dados, né? Então não é simplesmente eu colocar lá, cirurgia. Bom, ela vai procurar cirurgia. Não. A gente tem que entender o nível de cirurgia, qual que é o código que está vinculado isso dentro do SUS. Então, isso é uma conversa. Um ponto que eu aprendi a mexer na ferramenta, de onde eu comecei, foi o seguinte ponto. Dentro do hospital, eu conversando com o chefe do serviço, falou, qual que é o código que você utiliza aqui para poder definir uma esterectomia total? Na hora que ele me passou o código, eu peguei o código, joguei o código no DataSUS para poder entender como que a esterectomia total funciona dentro do hospital. Então, assim, a gente tem são ligações de informações, a gente tem que ligar o período que eu tenho que procurar, como que isso é catalogado, como que isso é definido, onde que isso aparece, porque são alguns nomes que a gente não está acostumado a ver, né, como que essas informações aparecem lá dentro. Então, ela realmente não é uma ferramenta intuitiva. Mas a partir do momento que você faz uma primeira, uma segunda pesquisa, você começa a entender a ferramenta. Aí, a partir daí, vai abrindo um leque para que você possa conhecer cada vez mais. E ali você tem algumas possibilidades, né, de navegação, né? Tem aí o Sim, Tabwin, Tabnet. Você quer falar um pouquinho isso. sobre isso? Porque nós temos duas formas, né, de acesso para puxar essas informações. A gente tem hoje uma que é o Tabnet. O Tabnet, ela foi a ferramenta que é criada, é uma ferramenta de pesquisa online. Então, essa a gente depende de estar logado, nós temos que estar logado com alguma rede, e a gente faz essa pesquisa online. A pesquisa do Tabnet, por ela ser online, ela é uma pesquisa um pouco mais leve, ela não é uma pesquisa tão complexa. E eles desenvolveram, né, a partir do Tabwin. O Tabwin é uma ferramenta que ela faz uma tabulação de dados. Aí sim, nós baixamos essa base de dados para o computador. Então, lembrando, tá? Aproveitei falando sobre isso. Não funciona, o Tabwin não funciona em celular, não funciona em acesso mobile. Ela funciona em acesso desktop. Então, ela precisa de um computador para poder fazer isso. E a gente baixa a base de dados que a gente precisa. Se você quiser, para vocês terem uma ideia, para eu poder baixar a base de dados de procedimento ambulatorial de janeiro a dezembro, foram 42 minutos. Né? Então, porque é uma base de dados muito extensa, então a gente precisa baixar essa base de dados para o computador. A partir do momento que ela está no computador, você pode desconectar a rede, dentro do avião, você consegue fazer a pesquisa, ela está liberada ali para você poder. Aí sim, ela é uma ferramenta bem complexa, bem mais completa do que a ferramenta do Tabnet. Não, muito legal. E como tudo na vida também, né, Herbert, é questão de prática. É você ir Isso aí. utilizando aquilo ali, apesar de ser uma ferramenta que ela não é tão amistosa, mas a partir do momento que você consegue entender como é que ela funciona e você traz isso para Sim, uma rotina, você vai ver que não vai ficar tão complicado assim, né? Mas é questão de exatamente. rotina, né? É a mesma coisa se você fizer aqui um paralelo com Excel, né? Você pode fazer um curso de Excel, aprender todas as fórmulas, como fazer lá PROC-V, fazer, né, tudo, né, Tabela dinâmicas, tabela dinâmica, tudo, dashboard, não sei o quê. Se você não trazer isso para a sua rotina, você vai esquecer, né? Então, assim, exatamente. é muito você, né, tá usando. Então, Sim, aqui só para fazer um paralelo, não é o assunto aqui, mas a gente tem também no próprio site da ANS, a gente consegue buscar uma série de informações com relação à saúde suplementar, e aqui eu estou falando de operadores de plano de saúde regulados pelo sim, ANS, as que não são regulados eu não vou ter essa informação lá, mas que também funciona, que é o ANS Tabnet, isso aí. né? Então você tem o DataSUS Tabnet, então é o ANS Tabnet, e que, assim, que é um ferramenta que você olha, putz, como é que eu vou mexer nesse negócio de uma forma amistosa, intuitiva, mas depois, quando você começa a entender, você consegue criar os filtros e que funciona legal, né? Eu falo que tem muitas ferramentas, doutor. Eu acho que assim, a questão quando a gente começa a trabalhar nesse mercado, a gente precisa de números. A gente trabalha com estados que são muito diferentes, né? Cada estado ele divulga uma informação. Então, outro ponto que eu falo também para quem trabalha nessa área, pessoal, é sempre pensar o seguinte: um outro ponto, uma outra ferramenta que é super interessante, pensem no portal da transparência de cada estado. É uma outra ferramenta que vocês terão assim também
Algumas são mais complexas, mas o portal da transparência de cada estado vocês conseguem entender muita coisa que acontece. Atas que estão abertas ainda, de pregões que foram feitos nos estados, o valor foram pagos por esses medicamentos, vocês conseguem enxergar muita coisa que acontece em cada estado. Muita coisa, muita coisa. Eu costumo falar, Herbert, que é o seguinte: quem tem acesso à informação, e eu falo acesso à informação, saber onde buscar essas informações, essa pessoa está na frente. Exato. Então, o portal da transparência é fantástico. Outro também que eu já utilizei e que é muito legal também, cara, é a Lei de Acesso à Informação. Isso Tá? aí. Então, assim, o LAI, né? A LAI, na verdade, que é a Lei de Acesso à A lei, Informação, isso. né? Que é a LAI ela já existe mais ou menos há 12 anos, 13 anos, Uhum. foi criada, né, num dos governos do PT, e assim, e funciona muito bem, tá? Então Sim. vocês conseguem se cadastrar lá no gov.br e você pode fazer uma pesquisa, vários assuntos, tá? Funciona muito bem. Eles vão te dando lá, a sua informação está sendo levantada, eles têm lá um prazo que eu acho que são de 21 dias para te dar essa informação. Sim. Se não chegar, ele vai falar, a gente não conseguiu essa informação na íntegra. Então, funciona muito bem. Eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, de vez em quando eu faço algumas pesquisas, mas eu fiz uma pesquisa muito interessante que eu queria saber qual que era o volume de compras de um determinado medicamento através de compra judicializada Uhum. no DELOG, que é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Então, eu Sim. queria saber, e aí eu pedi o histórico, eu quero os últimos 5 anos, né? Eles me mandaram lá um baita de um Excel, um bocado de informação, volume, né? Quem que era o distribuidor que estava atendendo. Sim. Fantástico, pessoal. Informações que a gente nem sabe que ela existe disponível, né? Exato. Nem sabe. Então, assim, quando você começa dessas mexidas aí, você fala, cara, nem sabia que isso aí tá, né? E que te ajuda muito, te ajuda Sim, tremendamente, né? com Então, certeza. é muito legal, assim, o pessoal está falando quem tem informação tem poder, sem sombra de dúvida, É, sem sombra de dúvida. Porque qual que é um dos grandes problemas que eu vejo, pessoal? Muitas vezes a gente fica só focado na execução. Você não sim. para planejar, né? E quando você só está focado na execução, às vezes você não está conseguindo nem executar muito bem, né? E às vezes você está fazendo um trabalho, às vezes gastando energia no lugar que você não deveria estar gastando, né? Então, assim, uma série de questões. O pessoal está perguntando aqui se a gente vai falar sobre compras públicas, né, contratos administrativos. O foco não é esse, Não, de entrar aqui nas compras da administração pública. O foco não é esse, que isso aí é um capítulo à parte, né, com e denso, certeza. inclusive denso pra caramba, né? Uhum. Então, o foco não é falar isso aqui, mas o foco, de fato, é trazer para vocês que o DataSUS, quem sabe usar a informação, sai na frente, mas é especificamente para quem trabalha no mercado público. Então, se você trabalha no mercado público, você tem estratégia no mercado público, ou se você tem intenção de trabalhar no mercado público, uma das grandes formas de você se diferenciar, até no processo seletivo, Sim. você pode até falar de DataSUS. No processo seletivo, você vai se diferenciar, Uhum. né? E pode ser que até a pessoa que está do outro lado te entrevistando, ela nem saiba detalhes do DataSUS, tá? Então, Exatamente. isso pode acontecer. E aqui eu não estou falando nenhuma inverdade, não, porque é uma ferramenta muito pouco conhecida ainda, infelizmente. Uhum. Infelizmente, tá? Então, a gente já está chegando aqui no final, né? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, fiquem super à vontade. Mas antes da gente finalizar, eu queria trazer uma novidade para vocês. A gente vai fazer um curso de DataSUS estratégico, que vai ser com Herbert, né, quem está aqui conosco, para ele trazer todo o detalhamento dessa poderosa ferramenta que está disponível para a gente de domínio público e gratuita. Então, vai ser um curso que vai ser de 3 dias, onde a gente vai passar ali pelos conceitos do DataSUS, né, toda a parte da teoria, e também, né, Herbert, a gente vai estar ali navegando na parte aí Isso. de como que vocês vão poder fazer uma parte ali
que vai ser uma parte prática de como que a gente vai poder buscar as informações usando aí o DataSUS Tabnet, o Tabuin, Tabuin também, Tabuin, Tabnet, tá? isso. Então, assim, é um curso que eu estou super feliz que o Herbert participou desse projeto aqui conosco para trazer o conhecimento dele. Era uma das coisas que eu já tinha muito interesse de estar trazendo isso aqui para a Tens. E aí o Herbert, já que ele tem esse conhecimento, ele com certeza vai conseguir contribuir muito para vocês, tá, pessoal? E aí, o que eu queria falar, a promoção, como é que vai ser? Quem já é aluno da Tense, que está perguntando aqui, a gente mantém o nosso padrão de desconto da Tense, que é um padrão que já funciona já há mais de 4 anos. Então, você, uma vez aluno da Tense, você tem descontos de 25% a 30% em qualquer curso que você for fazer. E também tem os descontos das nossas mentorias lá, que você, se quiser fazer alguma mentoria para se preparar para o processo seletivo, ou se você tem algum desafio na sua área, ou se você quer também saber questões com relação à minha carreira, o que eu faço na minha carreira, tem mentoria para isso. Mas para quem não é aluno da Tense, que está nos acompanhando aqui, se tiver alguém, levanta a mão aí, sinaliza no nosso chat, a gente vai ter aqui uma promoção especial para você. Mas se você se inscrever até amanhã, até sexta-feira. Então, a promoção que a gente vai trazer, pessoal, é que você vai ter o desconto de aluno. Então, você pode, né, comprar esse curso com 25% a 30% de desconto. Tá? Então, como é que eu vou ter acesso a esse desconto? Você vai mandar mensagem lá para o nosso atendimento da Tende, que pode ser pelo próprio Instagram, ou também pelos canais de comunicação no nosso chat, no nosso próprio site, ou através do nosso WhatsApp. Eu falo, assisti a live ontem e eu quero ter o desconto de aluno para participar do curso de DataSUS Estratégico. Tá? Então, pessoal, eu vou deixar aqui também meu telefone, tá? Vou deixar aqui no chat. Quem quiser já até me mandar uma mensagem aqui, falar, estou interessado, eu quero ter o desconto de aluno, só me manda uma mensagem aqui via WhatsApp, já botei aqui meu número no chat, e você vai ter acesso a esse desconto até amanhã, de 25% a 30%, tá? Herbert, queria te agradecer muito pela sua gentileza de estar compartilhando aqui um pouquinho. O Herbert só compartilhou aqui 10%, tá? Sim. 10% do conhecimento dele, tá? Mas, assim, o curso, ele vai dar 100% do conhecimento, tá? Exatamente. Porque não dá para ter todo o conhecimento aqui em uma hora, mas a gente queria mostrar, pessoal, o potencial dessa ferramenta, e quem quiser se diferenciar, vale muito a pena buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento que a gente está trazendo, né, Herbert, ele é exclusivo, não tem nenhuma outra empresa aqui no Brasil que faz treinamento semelhante à Tense, porque a Tense foi a primeira empresa que trouxe esse tipo de treinamento que a gente faz Uhum. para a indústria farmacêutica, mas esse daqui é uma novidade, é inédito, ninguém faz isso daqui. Tá? Então, quem quiser já se antecipar, pessoal, já tem lá no nosso site, entra lá no nosso site, já tem lá, vocês podem olhar todo o conteúdo programático no site, quem já quiser se inscrever, já pode se inscrever, quem não é aluno, já pode mandar uma mensagem para mim e falar, ó, eu quero garantir meu desconto aqui, tá bom? E depois você vira aluno da Tens, né, Herbert? Aí que é uma beleza, Isso né? aí. Conta para o resto da Vai vida. aproveitar. Eu fui aluno da Tense há anos atrás também, participei de grandes cursos da Tense, foi um dos motivos também de conversar, né, com o doutor a respeito disso, de também aproveitar, porque eu acho que ajuda muito, a Tense ajuda muito com os cursos que tem para o dia a dia, do trabalho do representante, eu acho que é uma forma também de acrescentar, né, e só deixar algum ponto para vocês, aqui, sim, para quem tem o interesse, a ideia do curso, pessoal, é falar um pouco mesmo a respeito desses financiamentos de pagamento, como a gente comentou aqui, entender a questão e o uso também do SIGTAP, que a gente também comentou, e fazer a utilização aqui online, tanto do Tabinete quanto do Tabuin, mas como eu disse, a gente vai trabalhar aquela parte inicial de pesquisa para vocês poderem entender como a pesquisa funciona.
Mas reforço, depende de cada um de continuar praticando, de estar com a ferramenta no dia a dia mexendo. Isso daí é o ponto principal. É isso aí. E o Herbert está fazendo agora parte desse projeto, que é o projeto que atende e tem dado desde o começo, que é a democratização do conhecimento. Isso aí. Então, a gente viveu durante muitos anos na indústria farmacêutica de quê? De conhecimentos que não eram compartilhados. Então, cada um detinha seu diferente conhecimento e guardava aquilo ali para ele, né? Mas é um conhecimento que, quando você traz, pessoal, todo mundo ganha. Se você olhar, por exemplo, né, nós que trabalhamos no setor da saúde, né, o nosso objetivo é o quê? É o paciente, né? Que esse paciente ele possa estar recebendo as nossas tecnologias, né, que a gente possa fazer uma gestão mais estratégica, que muitas vezes, até dentro da nossa estratégia, a gente possa salvar recursos e fazer saving de recursos para o sistema de saúde. Uhum. Mas para você fazer isso daí, pessoal, tem que ter conhecimento. Então, essa democratização do conhecimento, que eu chamo o projeto da Tende, é exatamente isso, é democratizar o conhecimento, né, de trazer, né, informações que as pessoas deveriam para conseguir alcançar melhores resultados e objetivos, né, trazer isso aí disponível para todos. Herbert, deixo aqui você para dar uma mensagem final aí para o pessoal, antes da gente estar finalizando. Pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar passando essas informações aí para vocês, para distribuir um pouquinho aí qual que é a ideia, né? Como o doutor disse, a questão é compartilhar conhecimento. Eu fui professor já de informática por um período na minha carreira, então eu acho que a melhor coisa que a gente tem é a questão de divulgar o conhecimento. Não adianta você reter esse conhecimento. Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem, melhor é para o nosso negócio. Me coloco à disposição também, né? Tem meu LinkedIn e tudo mais, Herbert Júnior, estou à disposição de vocês lá também. E como eu falei, a questão do curso, né? Quais são os conteúdos que a gente vai abordar? Quem tiver dúvida de alguma coisa disso também, pode procurar também. O doutor Alexandre, ele já deixou o contato dele aí, ele vai me passando aqui, a gente está à disposição aí para poder ajudar vocês. Legal, obrigado, Herbert. E agradecer a todos que nos acompanharam, já até avisar que essa live vai ficar gravada, tá? Então, lá no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem compartilhar com seus colegas que não puderam estar participando, quem quiser também depois voltar e assistir o conteúdo um pouco mais, vai estar lá disponível. Tá bom? Perfeito. Então, muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso e até uma próxima live que a gente fizer, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite.